Construído há mais de 100 anos, o Centro Cultural Palácio Rio Negro é um dos prédios mais emblemáticos do período áureo da borracha, que marcou a economia do estado do Amazonas. O prédio foi construído em estilo eclético pelo arquiteto italiano Antonio Giannuzzi, para ser a residência do comerciante da borracha, o alemão Waldemar Schols. Por conta do declínio do preço da borracha, Schols teve que hipotecar o prédio para fugir da crise financeira. Em 1917, o Palácio Rio Negro foi adquirido pelo governo do estado para tornar-se a sede do Poder Executivo e residência do governador, permanecendo como Palácio de Despachos até abril de 1995. O nome Rio Negro foi dado ao palácio em homenagem ao Rio Negro, que passava por trás da construção, onde inclusive atracavam os barcos dos barões da borracha. É impossível não se admirar com a imponência do prédio. Logo na entrada, uma enorme escada dá acesso ao andar superior. Originalmente, a escada foi construída com a técnica de marchetaria, que consiste no encaixe das peças sem o uso de pregos ou cola, e é composta por 3 tipos de madeira, que hoje são protegidas por lei. O corrimão é feito com pau amarelo, as colunas e os degraus com jacarandá, e a parte de baixo da escadaria foi feita com pau-brasil. Na frente da escada, 2 estátuas que pertenceram ao Barão da Borracha estão posicionadas. A estátua do lado esquerdo representa a poesia e a do direito representa a música. As 2 peças foram trazidas da França, juntamente com o lustre principal do hall de entrada. Os 3 itens são os únicos que permaneceram após a mudança do alemão. Os demais foram vendidos para que Schols voltasse para a Alemanha. Em 1997, em virtude de sua beleza arquitetônica e do valor histórico, o Palácio Rio Negro foi transformado em centro cultural. Hoje, o espaço é aberto a recitais de música erudita e instrumental, exposições, lançamentos de livros, dança e teatro, além de outras atividades culturais. Que aqui a gente recebe vários eventos a nível de governo, eventos de grande importância, né? Outros espaços recebem, mas tem relevâncias diferentes, né? Cada espaço ele tem uma função, além da visitação, né, que todos são abertos, ele tem uma função para com atividades específicas, né? O Rio Negro e o Salão, que é um complexo, ele tem muito esse caráter de receber eventos governamentais, né? Eventos de grande proporção, assim como eventos particulares também, né? Então ele é, justamente por ter sido sede, né? Ele tem esse caráter, essa importância mesmo histórica, o que faz receber esse tipo de atividade diferente, por exemplo, de outros, né? O Teatro Amazonas ele tem um caráter muito mais artístico-cultural em termos de atividade. Povos, ele tem essa questão, até pela proporção, ele tem muito essa questão das feiras, eventos grandes, festival folclórico, devido ao espaço, né? Recebe também outros eventos do governo, eventos privativos, mas aqui é o grande centro. Ela conta como é especial trabalhar no prédio, que tem uma das arquiteturas mais imponentes do Amazonas. Eu tenho um vínculo muito grande com o lugar porque ele é um dos principais espaços que recebem turistas, né? Então, dentro dos turistas, aí, a nível nacional, internacional, recebemos público, inclusive, de cruzeiro, além de escolas, né, centros de referência, público em geral. Então, para mim, que atuo como turismóloga, é um prazer muito grande ter esse contato com várias pessoas, né, de vários âmbitos, e poder mostrar um prédio que é riquíssimo. É um prédio que ele tem esse caráter histórico muito forte,
justamente porque ele participou de 3 etapas dentro da nossa história, né? Tanto na sua época de funcionamento como residência, de um grande barão da borracha, essa segunda fase, quando ele passou a ser sede do governo, então tem essa questão, essa importância política muito grande, né, para o Estado, e posteriormente quando ele virou um centro cultural. Então, além dessa questão, dessa importância histórica que o prédio tem, né, que para a gente, especialmente para mim, é importante mostrar a relevância disso para as pessoas, a questão da arquitetura também. Porque ele é um prédio centenário, é um prédio de arquitetura eclética, que era muito comum na época do século XIX, e ele, ao meu ver, ele é a principal residência dessa época de funcionamento como ciclo da borracha. Essa magnitude, né, é a única, até onde eu tenho conhecimento, é a única residência nessa proporção. Então ele tem uma questão, um peso histórico, uma questão histórica muito grande que para mim estar aqui dentro e poder dar essa visibilidade para as pessoas que visitam, mostrar a importância, tem um carinho muito especial, né? E agora vamos conhecer mais a fundo cada espaço e detalhes desse lindo palácio. Quem vai nos guiar por esse tour televisivo será o condutor cultural Jonatas Costa. Vamos lá? Nós iniciamos aqui com a história do Sr. Karl Waldemar Scholtz, um alemão vindo da cidade de Hamburgo, que chegou aqui em Manaus no ano de 1897 para trabalhar com a exportação de borracha. Anteriormente ele já havia sido cônsul da Áustria, então ele já tinha um certo poder aquisitivo, então não demorou muito para ele começar a trabalhar com esse mercado de exportação da borracha. Então ele chegou aqui, começou a ter grandes ganhos com essa atividade, até que em 1903 ele deu início então à construção desse palácio, que seria nomeado como Palacete Scholtz, que seria utilizado como residência, tanto para ele quanto para sua esposa. As construções iniciaram em 1903, porém em 1904 eles já vieram de mudança, mesmo com a construção ainda não finalizada. A construção ela só finalizou em 1910. Então eles viveram aqui por mais ou menos 10 anos, até que em mais ou menos 1913 a economia da borracha ela começa a passar por um período de decadência, né? Tendo em vista o roubo das sementes de seringueiras que foram levadas para a Malásia. Então muitos dos barões que viviam aqui acabaram indo à falência devido a essa atividade. O caso do Barão Scholtz foi um pouco mais específico, porque além da decadência do período da borracha, ele enfrentou também o início da Primeira Guerra Mundial. E como o principal mercado de exportação para ele era a Alemanha, ele foi perdendo esse mercado devido às interrupções de comércio com a Alemanha naquela época. Então acabou que além da sua falência, ele teve que vender todos os móveis do palácio, tanto que atualmente a gente só tem 3 objetos que pertenceram ao Sr. Scholtz, que são objetos decorativos, no caso as 2 estátuas no pé das escadas, as musas da poesia e da música, e também o lustre que fica aqui em cima, que são feitos do material de bronze trazidos da França na época da construção do palácio. Acontece que mesmo com a venda dos objetos, o barão ele não conseguiu se manter por muito tempo aqui no palácio, ele precisou hipotecar e deixar nas mãos de um seringalista chamado Luiz Gomes, e com pouco dinheiro que lhe restou, ele comprou uma passagem e voltou para a Alemanha em 1916. O palácio então passou a pertencer a Luiz Gomes por cerca de 2 anos, porém ele não tinha interesse em ficar com o palácio para si, ele tentou alugar algumas vezes, mas sem sucesso, até que em 1918 ele decidiu leiloar e foi arrematado pelo senhor Pedro de Alcântara Baccelard, no quadro ali atrás, que era o governador do Amazonas na época, que comprou o palácio por um valor de 400 contos de réis, que na época era um valor bem exorbitante, ao ponto dele ser bastante criticado pela população, já que a cidade ainda passava por um período de crise econômica. Bom, nas mãos do senhor Pedro Baccelard, o palácio então se tornou sede do governo e também residência oficial dos governadores, desde 1918 até mais ou menos 1958. Ali ficam algumas imagens da construção original do palácio, imagens da década de 20, quando o senhor Pedro Baccelard adquiriu o palácio, e abaixo são fotos da década de 50, que foram modificações feitas pelo governador Álvaro Maia. Na época que o Pedro Baccelard adquiriu o palácio, ele dividiu o palácio ao meio, então a ala esquerda funcionava a sede do governo e a ala direita funcionava a residência oficial dos governadores. O Álvaro Maia, por sua vez, ele decidiu então modificar a área residencial com a construção do anexo, onde correspondia originalmente à área da varanda,
e essa foi uma das primeiras modificações que a gente teve no palácio. Abaixo são fotos também da década de 20. Na época do Barão, até mais ou menos os anos 50 a 60, o rio ele chegava bem próximo à parte de trás do palácio, ao ponto do Barão possuir um porto privativo ali atrás. Porém, depois que o palácio se tornou um centro cultural, as populações começaram a construir casas ao redor do rio e essa área do rio acabou por ser poluída. Então, na época, o governador Eduardo Braga, em 2003, deu início então ao projeto Prosamin, que visava a retirada dessas pessoas dessa área. Foram realocadas então para a área do Prosamin, a área dos apartamentos, e o rio foi aterrado, já que estava bastante poluído, foi aterrado e construído o Parque Jefferson Pérez no local. Aqui atrás temos uma obra de Branco e Silva, feita em 1946, que remete primeiramente a uma homenagem aos 50 anos do Teatro Amazonas, que foi finalizado em 1896, mas também retrata o choque cultural ocorrido no nosso estado na época da colonização. Os anjos ali atrás representam os colonizadores europeus que chegavam aqui no território do Amazonas, e abaixo ficam as guerreiras amazônicas que estavam aqui para defender o território. É uma imagem um tanto surrealista, como por exemplo a permanência de cavalos na Amazônia nunca foi comprovada naquela época, e também pelas cachoeiras que ficam ao redor. Estamos aqui então no Salão Nobre. Na época do Barão Schultz era utilizado para grandes bailes e eventos que ele dava na sua época. Quando passou a pertencer aos governadores, esse espaço continuou com esse mesmo propósito de festas, porém ganhou o propósito de ser um local utilizado para coletivas de imprensa e pronunciamentos do governador. Atualmente, como centro cultural, esse espaço é disponibilizado para eventos, mas também é de uso exclusivo dos corpos artísticos do Amazonas. Dentre eles, a gente destaca o Coral Madrigal, que faz seus ensaios aqui todas as terças, quintas e sábados, e é de onde vem então esse piano, que é de utilização exclusiva do pessoal do coral. Aqui atrás, nós temos as exposições da moda da Belle Époque, que são as vestimentas que eram utilizadas pela população daqui da cidade, da nossa capital, nos períodos ali no final dos anos de 1800 até meados de 1920. Como explicado anteriormente, então, o palácio foi dividido ao meio. A ala esquerda funcionava a sede do governo e a área direita funcionava a residência oficial dos governadores. Começando então as explicações aqui pela ala esquerda, temos aqui as salas das secretárias do governador, elas que faziam o seu primeiro atendimento e direcionavam quem seria atendido ou pelo governador ou pelo secretário particular do governador. Nessa sala a gente tem primeiramente um quadro que é datado de 1909, onde tem ali em destaque a Avenida Eduardo Ribeiro. É uma avenida de pedras e até os dias de hoje continua sendo uma avenida de pedras, porém a gente vê ali o início da sua construção, porém quando ainda não continha, por exemplo, o relógio municipal, que foi feito em 1945, e também a área que não tinha sido desmatada para dar mais destaque para a Igreja da Matriz, que fica ao lado. Dá para ver também os trilhos, onde os bondes circulavam aqui na cidade na época, que foram cobridos posteriormente. Manaus foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter energia elétrica, então os bondes eles funcionavam a partir de energia elétrica naquela época. Os objetos da sala, os mobiliários, são feitos com uma técnica chamada o estilo manuelino, que é bastante reconhecida em objetos desde o século XVII, uma técnica iniciada ali no Oriente Médio e foi sendo trazida por estilistas portugueses. Os objetos são feitos com a madeira jacarandá, tanto os armários quanto as cadeiras. As cadeiras elas possuem rebites de ferro nas pontas, mas os acabamentos, como por exemplo do encosto e do banco, são feitos em couro. Tem também um busto do ex-presidente Getúlio Vargas e também uma pequena estátua de Cristóvão Colombo, navegador português e descobridor das Américas. Temos aqui então as escadas que eram utilizadas pelos empregados do palácio. Eles não tinham permissão para utilizar a escadaria principal e nem podiam ser vistos fazendo isso, então eles utilizavam essa daqui que fica mais escondido. Ela leva ao primeiro andar e ao porão, que era onde ficavam os quartos dos empregados. Infelizmente, na época que o palácio pertenceu aos governos, essa escada ela não passou por nenhum tipo de manutenção
Então, devido a essa negligência por parte dos governadores, ela não é considerada mais segura para transitar. Mas a gente consegue ver, por exemplo, as marcas nas quinas dos degraus, que era por onde os empregados subiam sempre arrastando os pés para retirar o excesso de sujeira dos sapatos, para não sujar aqui na parte de cima. Essa aqui então é a sala Memórias do governador Álvaro Maia. Ela já inicia a área residencial do palácio. Essa sala era utilizada principalmente como uma sala de jantar, mas também podia ser utilizada como uma sala de reuniões. Nós temos aqui um quadro do Manuel Santiago, um grande escritor brasileiro. Também algumas aves, como por exemplo as araras típicas do Brasil, e uma espécie típica da Austrália chamada galá, que infelizmente não se adaptou aos climas daqui da Amazônia quando ela foi trazida para cá ainda nos anos de 1800. Um relógio suíço ainda, com os numéricos ainda em romanos, porém a gente consegue identificar que são suíços, já que o número 4 ele não é considerado, não é representado pelo IV, e sim por 4 Is, então a gente consegue identificar como ele é suíço. Também tem as estátuas, os bustos greco-romanos, e o piano alemão trazido para cá na década de 20 com seus teclados ainda em marfim. Temos aqui então a varanda na parte de trás do palácio. Então essa era a vista que o barão e os governadores tinham quando moraram aqui. Toda essa extensão do Parque Jefferson Pérez era onde originalmente ficava a extensão do Rio Negro, que chegava bem próximo aqui ao palácio. Onde fica o estacionamento, por exemplo, era onde o Sr. Schultz tinha o seu porto privado, que era de onde ele exportava borracha, e também por onde chegou o material para a construção do palácio. Os jardins, as árvores principais, que são as figueiras, que são essas árvores maiores, são mais antigas que o palácio. Elas foram plantadas antes das construções do palácio serem iniciadas. Elas têm cerca de 126 anos, enquanto o palácio está chegando nos 120 ainda. Essa aqui então é a sala do secretário particular do governador. Era ele quem atendia quando o governador estava ocupado ou ausente do espaço. E aqui atrás fica então o arquivário, que era onde eram armazenadas as cartas e documentos que levavam tanto a assinatura do governador quanto do secretário particular, documentos bastante importantes. O objeto, infelizmente, suas peças não são mais fabricadas, então devido a essa ausência das peças, fica um pouco difícil de fazer a manutenção do objeto, por isso que ele fica permanentemente fechado. Mas quando aberto, ficam expostos os espaços onde eram armazenadas as cartas e os documentos que continham a assinatura do governador e do secretário particular. Essa aqui então é a sala do governador. Era aqui que o governador fazia suas atividades e trabalhava. Duas curiosidades, na verdade, é que os móveis eles seguem no mesmo local onde ficava originalmente. E que a segunda curiosidade é que mesmo que nosso espaço tenha deixado de ser sede do governo em 1995, essa sala ainda é utilizada pelo governador nos dias atuais, em casos extraordinários, como por exemplo atendimento a embaixadores ou a diplomatas que vêm de fora do país. Ele fecha o palácio e a sala fica de uso exclusivo do governador. Temos aqui então um quadro do governador Eduardo Ribeiro, considerado um dos grandes responsáveis pela modernização da cidade, que foi governador dos anos de 1892 a 1896. Ele é considerado o pensador devido às suas contribuições para questões de modernização da cidade, como por exemplo seus projetos. Ele foi um grande engenheiro
E um dos seus projetos que mais se destacam é o Teatro Amazonas, já que é considerado o cartão postal da nossa cidade. O Teatro da Justiça também é projeto seu. E ele também é responsável pela distribuição de ruas e avenidas que ficam aqui pela parte do centro, a Praça 14 da cidade de Manaus. Toda essa extensão que fica ali até chegar próximo à Avenida Álvaro Maia é separada por vários quarteirões, que foi um projeto do Eduardo Ribeiro, que foi baseado em cidades como, por exemplo, Barcelona, na Espanha, e outras cidades europeias também. Devido às suas contribuições, então, a sala do governador, o gabinete do governador leva seu nome. Então essa é a sala do governador Eduardo Ribeiro. Aqui atrás nós temos uma obra do Fernando Machado, feita em 1957, que retrata a morte do poeta Gonçalves Dias, falecido antes da virada para os anos de 1900. Gonçalves adoeceu quando ele residia aqui no Brasil. Infelizmente o Brasil na época ele não tinha grandes avanços medicinais, então ele precisou fazer uma viagem para a Europa para ir atrás de tratamentos para suas doenças. Na época era tuberculose, e aí, como ele era amigo de Dom Pedro, o próprio Dom Pedro custeou suas viagens até a Europa. Então Gonçalves passou 2 anos na Europa, e quando ele obteve uma certa melhora, ele regressou ao Brasil. Porém, quando o navio estava se aproximando da costa brasileira, passou por uma tempestade, e acabou que a tripulação abandonou o navio, e Gonçalves, por estar bastante debilitado, não conseguiu sair de sua cabine e acabou naufragando juntamente com o navio. Nessa área aqui nós temos alguns expositórios, com objetos que foram deixados para trás pelos governadores e seus familiares, como por exemplo bonecos decorativos de mesa, kits de chá e porcelanas que ficam aqui em exposição. Essa área aqui do prédio ela é o anexo que foi construído pelo governador Álvaro Maia na década de 50, e a gente consegue ver onde originalmente finalizava a estrutura e onde foi feita a emenda para a construção do anexo. Originalmente, essa parte aqui representava toda a área da varanda do palácio, que fazia uma emenda com a varanda de trás, mas o governador Álvaro Maia decidiu então expandir a área residencial do palácio, construindo esse anexo. Estamos aqui então na sala do governador Leopoldo Neves, e aqui nós temos esse conjunto de móveis que foi um presente dado por um grupo de chineses que visitou o estado do Amazonas, um presente para o estado do Amazonas. Nessa cadeira a gente consegue ver então as ligações entre a China e a floresta amazônica. A floresta amazônica é representada pela parte de cima das cadeiras, e nos pés das cadeiras nós temos as cabeças de dragões, que é um mito bastante conhecido da cultura chinesa. O objeto maior é chamado de pagoda, baseado nas torres bem altas, com vários andares, características da antiga arquitetura chinesa. E essa peça maior foi pensada para ser um local para comportar fotografias e urnas funerárias de entes queridos já falecidos. Estamos aqui então na varanda da frente do palácio, também chamada de a varanda principal. Nela nós temos a vista para a Avenida 7 de Setembro, que originalmente era chamada de Avenida Municipal. Daqui tinha-se uma vista privilegiada para o Teatro Amazonas, mas devido ao tempo, o tempo foi passando, então construíram novos prédios, foram surgindo novas construções. Atualmente a gente consegue ver somente a cúpula do teatro. Mas também ao fundo da avenida nós temos ali a ponte Benjamin Constant, que é considerada a primeira ponte construída aqui na cidade de Manaus, em 1909. E aí, gostou desse tour? Fantástico, né? Porém, melhor ainda é conhecer pessoalmente este lindo espaço que funciona de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, com entrada gratuita e sem a necessidade de agendamento.